nossa série de vídeos sobre o processo de autoria, denominado por nós carinhosamente da ideia à escrita. Nessa série, nós vamos explorar juntos um dos atos mais poderosos da educação, a autoria. Bom, se eu pudesse resumir em uma frase o que é ser autor, eu diria o seguinte: ser autor é mais do que simplesmente construir ou criar um conteúdo. É construir uma ponte entre ideias e a mente dos nossos alunos. Por isso, neste material, nós falaremos sobre diversos temas importantes, como responsabilidade, ética e a criatividade que envolvem o processo de produção de conteúdos educacionais, uma vez que escrever material educacional implica a responsabilidade de transformar a informação em ferramentas que moldam o pensamento crítico e o mundo daqueles que aprendem. Por meio desses vídeos, nossa intenção é inspirá-los a refletir sobre a autoria como um ato consciente de criação, no qual cada escolha, desde a escolha de palavras, a escolha da estrutura e também a abordagem, carrega um potencial de impactar vidas e construir uma sociedade mais crítica e também mais informada. Aqui, nós vamos juntos desvendar as práticas e os desafios de ser um autor responsável e engajado, um autor que entende perfeitamente o peso e o impacto daquilo que produz. Então, prepare-se para conhecer técnicas e metodologias que não só melhoram a qualidade dos materiais, mas também aproximam a educação da realidade dos alunos, sempre promovendo a inclusão, a diversidade e a ética. E aí, preparados para juntos transformarmos o processo de autoria em um espaço de reflexão e inovação? Então vamos lá. Nós vamos começar desvendando o que é autoria. Bom, autoria é um processo profundo de criação e responsabilidade. Quando nós falamos em autoria, principalmente no contexto educacional, nós estamos nos referindo não apenas à produção de conteúdos, mas também a um compromisso ético com o impacto que esses materiais terão sobre aqueles que o consomem, ou seja, os nossos alunos. Sendo assim, o autor não é aquele que simplesmente transmite informações, mas ele também molda a forma como essas informações serão compreendidas e aplicadas. Por isso, cada escolha de palavra, cada exemplo e cada abordagem pedagógica tem um poder de influenciar o leitor, principalmente os alunos. E é essa responsabilidade que precisa ser levado muito a sério. Bom, nós vamos começar falando sobre a autenticidade. Um conteúdo educacional precisa ser original, ou seja, ele não pode ser um apanhado de diversas informações. Ele deve ser um conteúdo novo e contribuir com algo significativo, não reproduzindo simplesmente as ideias já existentes. Para que um autor seja autêntico, ele precisa não apenas evitar o plágio, mas também trazer uma visão própria que reflita o seu entendimento e os seus valores. Em resumo, um autor não pode simplesmente copiar ideias e informações, mas deve traduzi-las para que elas reflitam a sua visão de mundo e a sua intencionalidade ao escrever, ao produzir, elaborar um conteúdo educacional. Quando esse conteúdo é autêntico, primeiro, ele é percebido por aqueles que leem. E, além disso, ele se torna uma verdadeira ponte entre o conhecimento e o aluno, permitindo assim que cada estudante tenha uma experiência única de aprendizado. Dois outros pontos importantes são a verdade e a precisão dos elementos. O que isso significa? Significa que, num contexto educacional, qualquer informação incorreta pode comprometer o entendimento dos alunos e afetar o seu aprendizado futuro. Pense que uma data, um nome, um evento apresentado incorretamente pode gerar um déficit de aprendizagem muito grande desse aluno lá no futuro. Por isso, um bom autor educacional, ao escrever o seu conteúdo, ele tem como premissa realizar uma pesquisa com grande rigor. E ele baseia tudo aquilo que ele escreve, todo o seu conteúdo, em dados e fatos confiáveis. E também, tão importante quanto a veracidade, é a clareza desse conteúdo. Como eu sempre digo, não adianta uma ideia magnífica se ela não for bem comunicada, se ela não for apresentada de maneira clara.
Por isso, o autor deve adaptar a sua linguagem para tornar o conteúdo acessível e compreensível. Isso exige dele uma consciência de nível de entendimento do seu público-alvo e também uma habilidade de simplificar ideias complexas, mas sem perder a sua essência. Em resumo, o autor precisa levar em consideração, apesar disso parecer algo claro, não é para muitos, ele precisa levar em consideração a capacidade de compreensão do seu público. Ou seja, se eu escrevo um conteúdo para uma educação infantil, é um nível de compreensão. Se eu escrevo para os anos iniciais, para os anos finais ou médio, já é um outro tipo de compreensão. E isso precisa ser levado em consideração quando eu, autor, produzo um conteúdo. Outro ponto importante aqui é a ética. A ética também desempenha um papel central na autoria. Principalmente se nós considerarmos que vivemos em um mundo onde a desinformação e as fake news se proliferam o tempo todo. Nesse cenário, o autor tem a responsabilidade de garantir que o seu trabalho respeite não apenas a qualidade da informação, mas também as normas de propriedade intelectual e dos direitos autorais. Ou seja, eu preciso garantir que as informações que eu ofereço são autênticas e também levar em consideração quem é que as está apresentando. Isso significa citar corretamente as fontes e evitar o plágio em todas as suas formas, inclusive o autoplágio, que basicamente é a reutilização de trabalhos anteriores, feitos pelo próprio autor. Abrindo um parêntese aqui, muitos autores produzem conteúdo para diversas editoras, por exemplo. E apesar de você produzir um conteúdo, você, autor, produzir um conteúdo, ser a sua criação, é importante ter em mente que, ao fazer um conteúdo, elaborar, existe um contrato. E nesse contrato, muitas vezes, é regido pela cessão total de direitos. Isso significa, eu abordarei isso mais adiante, que quem detém os direitos sobre aquele conteúdo produzido não é mais o autor, e sim a editora. Sendo assim, apesar de o autor ter escrito aquele conteúdo, ter elaborado, ele não tem o direito de utilizá-lo sem fazer a devida menção ou sem solicitar a devida autorização. Por isso, não cometa o autoplágio, evite ao máximo isso. A ética envolve também a transparência das intenções do autor e a honestidade na apresentação de dados. Quando o autor leva em consideração tudo isso, ele garante que a autoria seja um processo justo e também confiável. Por fim, é importante lembrar do impacto da autoria na educação. Os materiais didáticos não transmitem apenas conhecimentos. Você precisa levar em conta que eles ajudam a formar cidadãos críticos e conscientes. Sendo assim, o autor ele tem a responsabilidade de atuar não apenas como um escritor, mas também como mediador. Alguém que vai transformar informações complexas num conhecimento acessível, e este conhecimento precisa despertar o interesse daqueles que vão aprender, no caso, os alunos. Por isso, eu posso dizer que a autoria não é apenas sobre criar conteúdo ou sistematizar informações, mas é sobre construir pontes entre ideias e pessoas. E isso exige que o autor faça uma reflexão constante sobre o impacto gerado pelo conteúdo que ele escreve. E ele deve, com isso, incentivar o pensamento crítico e a curiosidade intelectual, bem como a habilidade de discernir entre opiniões e fatos. E é justamente esse impacto positivo que faz com que a autoria seja uma prática tão poderosa no processo educacional. Em resumo, para finalizarmos, a autoria na educação é muito mais do que criar materiais de ensino. A autoria envolve um compromisso com a formação do indivíduo e também com a formação da sociedade. Por isso, os autores educacionais precisam estar ou ter consciência da sua responsabilidade social. E tendo essa consciência da sua responsabilidade, produzir conteúdos que sejam não só informativos, mas que sejam também inspiradores e éticos, porque eles vão ser úteis para ajudar a formar uma geração capaz de pensar não apenas de maneira crítica, mas também de maneira construtiva. Espero que você tenha gostado desse conteúdo e até a próxima.